paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor para os irmãos, que essa palavra possa falar no coração de cada um, porque falou muito ao meu coração, amém? Eu vou estar lendo no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 2 e 3, que diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Meus irmãos, eu quero deixar esta palavra para vocês. Essa palavra falou muito ao meu coração. E essa narração de Isaías trata-se de uma profecia, meus irmãos, anunciada ao povo entre os anos de 740 a.C. e 681 a.C., que deve ser o período em que o profeta deve ter vivido. O engraçado, meus irmãos, que na parte B do verso 2 vai dizer que Jesus, ele não tinha aparência, nem beleza. Nada nele havia que atraísse as pessoas, que nos atraía. Porque ele não tinha beleza, não tinha formosura. E no verso 3, Isaías vai dizer que era um homem desprezado. Você pode colocar aí na sua cabeça e imaginar como é que é uma pessoa desprezada. Uma pessoa desprezada, ninguém quer ela por perto, ninguém quer falar com ela, ninguém muitas vezes quer chegar perto dela. Então, meu irmão, era assim Jesus. Jesus não tinha beleza, ele não era bonito. E eu fiquei me perguntando, porque lá no Evangelho de Lucas, 23:18, vai dizer uma parte em que Jesus ele foi preso. E Herodes estava vendo ali que ele não tinha culpa alguma. Não havia culpa, e o próprio Herodes queria soltá-lo. Mas a multidão gritava para soltar Barrabás e prender Jesus. E a multidão gritava forte: crucifica-o, crucifica-o. Meu irmão, e eu comecei a me perguntar: o que atraía a multidão até Jesus? Eu sei que você vai me dizer: os milagres. Jesus era um homem inteligente, Jesus curava, Jesus abençoava, e aquilo ali atraía a multidão. Você vai me dizer que o que atraía a multidão vai ser a presença de Deus, a presença dele ali, a presença do próprio Deus, porque Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. E aconteceu um episódio com a minha vida que eu queria compartilhar com os irmãos sobre uma chave. Meus irmãos, ano passado, eu até contei isso na igreja. Eu fui ao shopping e eu lembro que eu estava com uma bolsa bem pequena. Era uma bolsa bem pequena, não cabia a chave do carro dentro daquela bolsa. E aí eu fiquei andando com ela na mão. E eu falava assim comigo que eu não ia perder aquela chave. E eu entrei em loja, saí de loja, entrei em loja de novo. E eu lembro que eu fui lanchar na praça de alimentação. E aí eu paguei o estacionamento. Quando chegou lá no carro, cadê a chave do carro? Não tinha chave. Não adiantava nada eu ter o carro sem a chave. E eu lembro que eu me desesperei, porque é um shopping bem grande, onde é que eu ia te deixar essa chave? E eu logo acionei um guardinha para poder me ajudar a achar a chave. E ali eu andei de um lado para o outro, andei cerca de uns 20 a 30 minutos ali dentro daquele shopping procurando aquela chave. E eu consegui localizar a minha chave. Alguém tinha achado e tinha entregado uns achados e perdidos. Só que eu não liguei muito. Eu sabia que Deus queria me dizer algo com aquilo ali, mas naquele momento eu não tinha entendido o que o Espírito Santo queria me dizer com aquele ocorrido. E aí, quando foi nesse ano, eu fui comprar. Na verdade, eu não fui comprar, eu fui trocar umas cortinas, porque fui comprada errada essas cortinas. E chegando lá na loja, de novo, eu andava com bolsa pequena. E meus irmãos, eu não posso andar com nada na mão, porque eu vou sumir. Tudo que eu ando com aquilo na mão, eu consigo sumir. E ali, eu andando com aquela chave do carro na mão,
Novamente eu me distraí, perdi a chave do carro. Mais uma vez não me adiantava nada eu ter carro sem chave. E ali eu peguei, eu lembro que eu não entrei em desespero como eu tinha entrado naquele dia no shopping. Eu falei assim pro meu filho que a gente ia achar. E ali eu perguntei e logo em seguida eu encontrei a chave. O que é que eu quero dizer isso para os irmãos? Meus irmãos, eu andei pesquisando os sinônimos de chave. Tem muitos sinônimos, mas eu quero falar somente alguns que me chamou a atenção. E o primeiro sinônimo que me chamou a atenção de chave foi solução. O segundo foi segredo. O terceiro, alicerce. E o quarto, conclusão. Meu irmão, eu quero te dizer que não adianta você ter casa e não ter a chave para poder entrar. Não adianta você ter carro e não ter a chave para poder dirigir o carro. Assim é a nossa vida com Jesus. O que me adianta dizer que eu tenho Jesus se eu não tenho a presença dele? Então, meu irmão, o que eu quero te dizer nesta hora? Eu quero te dizer que Jesus é a presença. E o que atraía aquela multidão inteira não era a beleza de Jesus, porque quando foi para crucificar, todo mundo estava dizendo crucifica-o. Todo mundo estava predejando Jesus. Sabe por quê? Porque ele não tinha dinheiro, porque ele não tinha beleza, porque ele era um homem desprezado. Mas as pessoas queriam saber o quê? A presença. Por que você acha que tantas pessoas hoje conseguem reunir multidões? Por causa da chave, ou seja, por causa da presença de Deus. É a presença, meu irmão, que faz a diferença. Você precisa ter essa chave. Você precisa ter, não adianta falar assim, eu sou crente, mas eu não tenho uma chave, que é Jesus, que é a presença. Meu irmão, a presença de Deus, ela faz toda a diferença na minha e na tua vida. Eu quero te dizer nesta hora, que se você tiver algo que está te incomodando, se você tiver uma porta fechada que ela não abre, mas se você tiver a chave, que é a presença, essa porta, meu irmão, ela vai se abrir. Eu lembro que eu fui comprar pão de queijo e eu me lembrei desse episódio, dessa chave. Deus falou no meu coração, minha filha, você tem a chave. É só você abrir, você tem a chave que abre. E ninguém fecha, meu irmão. Você esta noite tem a chave que abre e ninguém pode fechar. Porque Jesus, ele é a chave, ele é a própria presença. Mas eu quero te dizer essa hora, se você tiver Jesus e não ter a presença dele, não vai te servir de nada. É necessário você ter a presença. É necessário você ter o Espírito Santo. É necessário você descer para que Jesus possa aparecer. Meu irmão, você já viu uma pessoa que ela jejua? Como é que ela fica? Claro que Jesus vai falar que a gente não deve demonstrar quando a gente está jejuando. Mas uma pessoa que ela jejua durante 3 dias, ela não fica com uma aparência legal. Isso, e o que muitas pessoas hoje estão procurando se chama aparência. Se chama dinheiro. Meu irmão, eu quero te dizer que se você tiver a presença, você tem tudo. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. É a presença de Deus que libera o ar que a gente respira. É a presença de Deus que nos livra de todo mal, de todo laço, meu irmão, do inimigo. É a presença de Deus. O que atraía aquela multidão era a própria presença. Era a presença que a gente experimenta e que ninguém nesse mundo pode dar para nós, que é a presença de Deus. É a presença dele que nos faz mais que vencedores. É a presença deles que nos ajuda, que nos fortalece, que nos levanta. É a presença dele que quando a gente está com cabisbaixo, que não tem para onde olhar, é a presença dele que nos anima, que nos renova. É a própria presença de Deus. É o próprio Espírito Santo. E muitas vezes a gente tem a presença, mas a gente não abre a porta. Muitas vezes a gente tem a presença, mas a gente se acovarda. Muitas vezes a gente tem a presença, mas a gente crucifica Jesus, como aquele povo fez. Meu irmão, eu quero te dizer, se você não tem a presença, se você não experimentou dessa doce presença, você vai crucificar Jesus. É uma palavra forte, mas é uma palavra que falou muito ao meu coração. A chave se chama presença, é a solução, é a conclusão de tudo, é a chave, é a presença de Deus. Ai, irmã Paloma, mas eu estou passando por um período difícil. A presença. Ai, irmã Paloma, mas eu não sei o que fazer. Eu te falo esta hora, é a presença.
Tem aquele hino que fala: Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Meu irmão, é a presença que vai atrair o teu irmão, é a presença que vai fazer com que você ganhe almas para Jesus, é a presença que vai abrir porta, é a presença que vai salvar a tua família, é a própria presença desse Deus, é a própria presença que desce. Ele é a chave, ele é o começo e é o fim, não há outro além dele. Ele é a chave, ele é a solução, ele é a conclusão, ele é o segredo que você procura e não acha. É a presença de Deus na tua vida, meu irmão. Não deixa a presença se perder na tua vida. É a presença que faz toda a diferença. É a presença que abre porta. É a presença que te renova. É a presença que vai te salvar. É a presença de Deus que vai te levantar quando ninguém mais conseguir te levantar. É a própria presença. É essa presença que não te abandona. É essa presença de Deus que está te renovando, que está visitando a tua casa nesta hora. Receba a presença, meu irmão. Você precisa da presença de Deus. Jesus, ele não tinha aparência. Bora dizer que naquele momento que Jesus, que aquele povo estava falando crucifica, as pessoas estavam com nojo dele, mas se esqueceram dos milagres. Sabe o que está acontecendo comigo e contigo? Estamos se esquecendo de nos lembrar dos milagres. Você lembra dos milagres? Aqueles milagres que Jesus fez na tua vida. Meu irmão, cuida das coisas de Deus, que ele vai cuidar das suas, porque Jesus tem cuidado de mim. Meu irmão, eu me lembro como se fosse hoje, que eu ia para a igreja, e eu estava sem carro, e eu fui de Uber para a igreja. E eu saí com um caderno na mão, eu saí com uma garrafa de água na mão, eu saí com muitas coisas na mão naquele dia. E o celular também estava na mão, porque eu estava esperando o Uber na minha casa. Irmãos, eu me lembro que eu entrei naquele carro muito preocupada porque a gente tinha que fazer uma galinhada para poder vender, para poder a gente ter algum dinheiro para a festividade dos jovens na igreja. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu desci do Uber e eu perdi o celular. Eu perdi o meu celular. E na hora que eu entrei na igreja, que eu ajoelhei, eu orei, que eu procurei meu celular dentro da bolsa, eu me lembrei, eu esqueci dentro da Uber meu celular. E aí eu lembro que um irmão, vamos atrás desse Uber, a gente foi atrás, a gente passou, eu lembro que o carro era um HB20 branco, a gente passou por uns 4 carros HB20 branco e nenhum era o Uber que eu tava. Meu irmão, e quando foi de repente, eu liguei na igreja e falei assim, pastor, olha na minha bolsa, vê se esse celular tá aí. E o celular não tava dentro da minha bolsa. E eu comecei a ligar no meu celular. De repente, meu irmão, meus irmãos, eu me lembro que eu não preocupei com o celular, mas eu estava preocupada com os hinos que os jovens iam cantar naquele culto. Que os próprios hinos estavam nesse celular. E eu comecei a ligar para o meu celular e uma moça atendeu. E eu falei assim, moça, você tá no Uber? Eu esqueci meu celular dentro do Uber. E a moça falou assim, olha, você não deixou dentro do Uber, o seu celular estava no meio do asfalto. Eu desci do carro e peguei seu celular. Você tá onde? Eu lembro que eu me encontrei com aquela mulher, foi em questão assim, meus irmãos, de 15 minutos para eu poder achar aquele celular. Eu quero te dizer que quando você cuida da obra de Deus, quando você cuida de algo para Deus com amor, com carinho, com dedicação, Deus cuida do que é teu. O inimigo, ele não pode tomar o que é teu, porque o segredo é a presença de Deus. É a presença que abre tudo, meu irmão. Creia nessa presença, creia nesse Deus poderoso, creia que Jesus é a presença dentro da tua casa. Eu sei que às vezes a gente está dentro de casa nesse período de quarentena, às vezes é tão difícil sentir a presença de Deus. Às vezes a gente está nos sentindo tão desanimado, às vezes a gente está se sentindo para baixo, mas eu quero te dizer que Jesus nesta hora vai te renovar, que é a presença dele que renova. Você pode não ter aparência, você pode não ter formosura, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada que atrai ninguém, você pode até ser desprezado como Jesus era desprezado, mas eu quero te dizer nesta hora, se você tiver a presença, meu irmão, alabassude cantaramanás.
Se você tiver essa presença tão gloriosa, tão maravilhosa, você vai conseguir impactar pessoas, você vai conseguir impactar teu bairro, a tua rua, teus vizinhos, a tua casa, porque o segredo, meu irmão, não está na beleza, o segredo, meu irmão, não está na inteligência, o segredo, meu irmão, não está no dinheiro. O segredo da minha e da tua vitória se chama presença de Deus, presença de Jesus, presença do Espírito Santo. E esta hora, essa presença vai entrar na tua casa. E nesta hora essa presença é contigo. Você pode ser o maior desprezado, mas Jesus é contigo. E a presença dele nesta hora entra na tua casa. Seja abençoado através desta palavra. Receba aí no seu lar, na sua casa. Receba esta palavra da parte do Senhor, da parte do céu. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero agradecer você que assistiu até o final. Eu creio, eu tenho certeza que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.